Mas, Desde não, o tema por si só já é, 2022 né? vem causando aí uma polvorosa e recentemente alguns planos de saúde decidiram comprar briga, que é o tal do rol taxativo. Né? Como é que está hoje o entendimento em termos desse sentido? Vamos lá, vou fazer só um breve panorama para as pessoas que estão nos assistindo. Porque você fala rol taxativo, rol exemplificativo, quem está em casa muitas vezes não sabe nem o que é isso. E é basicamente o seguinte: a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem um rol de procedimentos que é o que o plano de saúde é obrigado a cobrir. Então, quando a gente fala rol da ANS, é justamente essa lista de procedimentos que a ANS incorporou, ou seja, que a ANS escreveu lá naquele rol, dizendo, plano de saúde, isso aqui você não pode negar. Tá aqui, tá escrito. É o mínimo que você tem que cobrir. Onde entra a discussão? Os planos dizem que esse rol é taxativo. Ou seja, se não está naquela lista, eu não tenho a obrigatoriedade de cobrir. E tem uma outra corrente, uma outra vertente, que diz que aquele rol é exemplificativo. Que é só um exemplo. Que ele está dizendo que você tem que cobrir esses procedimentos, mas outros também que não estejam ali, você também vai ter que cobrir. Porque saúde é algo imprevisível em constante evolução. Durante muitos anos, vários tribunais divergiam sobre isso no Brasil inteiro, tá? Isso é muito antigo, mais do que eu consigo, inclusive, lembrar da época que eu era estudante ainda na faculdade. Mas prevalecia o entendimento de que o plano de saúde, inclusive com várias decisões, vários precedentes, entendimento já consolidado, podemos dizer assim, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, de que o rol era meramente exemplificativo e que o plano de saúde não poderia se meter, não poderia interferir no tratamento prescrito pelo médico. O que isso quer dizer? Que o plano de saúde pode dizer qual é a doença coberta. Eu cubro essas doenças não. Não. Mas eu não vou me meter no tratamento que o médico prescreve. Qual é a terapêutica que o médico vai passar. E era esse o entendimento do STJ, que o rol era exemplificativo, que se o médico prescreveu, o plano de saúde tem o dever de cobrir. Em 2022, teve um julgamento em que esse entendimento foi mudado assim de supetão. Acredito que ninguém esperava essa mudança e o STJ passou a decidir que o rol era taxativo. Ou seja, todas as terapias que principalmente as pessoas com deficiência, elas precisavam para a sua evolução, para a preservação mesmo da sua saúde. Que não estavam no rol, e muitas ainda não estão, inclusive, não tinham dever de cobertura pelos planos. Ou seja, do dia para a noite, muitas e muitas pessoas, milhares, arrisco a dizer até milhões de pessoas pelo Brasil, ficaram sem seus tratamentos e os planos de saúde adoraram essa notícia, porque, como eles só pensam no tal do cálculo atuarial, né? Isso significaria para eles uma redução de custo absurda. Com certeza. E isso seguiu uma mobilização popular que poucas vezes foi vista assim no Brasil. Muita gente porque essa campou a decisão briga. foi junho ou julho de 2022. Foi meados de 2022. Setembro para outubro já tinha sido aprovada uma lei no Congresso Nacional, se eu não estou enganado, Lei 14.322 ou 223, que deixava expresso, claro, evidente, para não ter dúvida que aquele rol era exemplificativo. Certo? Então, tinha uma lei, a Lei dos Planos de Saúde, Lei 9656. O STJ, com base naquela lei, decidiu é taxativo, e veio depois dessa decisão uma nova lei, e novamente o julgador ele julga conforme a lei vigente à época, dizendo que aquele rol era exemplificativo. Como é que está hoje? O STJ ainda tem entendido que o rol é taxativo, mas foi aprovada uma tese chamada de taxatividade mitigada. O que é essa taxatividade mitigada? É que, em regra, é taxativo. Mas, se a pessoa comprovar que... Dá só alguns exemplos de algumas coisas que tem que comprovar, tá? Que o tratamento que ela precisa não está no rol da ANS porque não foi incorporado ainda, mas ele não foi negado a incorporação, ou seja, não tentaram incorporar e teve uma negativa. Que já foi tentado os outros tratamentos previstos no rol da ANS, possíveis àquele caso, e não deram certo. Tá certo? Ou não tem nenhum tratamento semelhante no rol da ANS. Que aquele tratamento tem
evidências na ciência baseada... Prática eficaz na ciência baseada em evidências, tá certo? Aí, nesses casos, a taxatividade ela é mitigada para cobrir. Entretanto, haja desafio. apesar desses desafios, já tem muitos tribunais pelo Brasil e o STJ eventualmente vai ter que revisar esse julgamento com base nessa nova lei de forma objetiva, mas posso falar principalmente pelo Tribunal de Justiça aqui de Alagoas. A maioria das turmas, para não dizer todas, já reconheceram que com a nova lei, né, com alteração legislativa, ocorreu o que no direito a gente chama de superação legislativa, que superação legislativa do entendimento jurisprudencial, que basicamente tinha um entendimento, decisões da justiça que vinham numa linha de entendimento e ocorreu uma mudança na lei que obriga essa mudança de entendimento. Sim. Então, hoje, principalmente no âmbito nosso do Tribunal de Justiça de Alagoas, tem prevalecido, tem retornado com força, que na verdade o Tribunal de Justiça de Alagoas foi firme mesmo na fase do rol taxativo e entender que o rol era exemplificativo e principalmente agora com o advento dessa nova lei, ele reforçou o entendimento que o rol é exemplificativo. Então é uma notícia boa, embora os planos de saúde ainda temem em qualquer defesa que eles vão fazer dizer que o rol é taxativo e na prática a gente sabe que não é. Exato.